Olá, me chamo Daniel Kendi, sou aluno do quarto ano de Medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Nesse vídeo falaremos a respeito do uso da ivermectina para o tratamento e prevenção do Covid-19, buscando estabelecer por meio de evidências científicas que comprovam a eficácia desse medicamento. O Covid-19 se trata de um vírus de RNA fita simples e faz parte da família Coronaviridae, mais conhecida como vírus SARS-CoV-2, e é um dos principais agentes causadores da síndrome respiratória aguda grave. Em relação à epidemiologia, a doença teve início na China e se espalhou por mais de 144 países. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou oficialmente o estabelecimento de uma pandemia. De acordo com dados oficiais da OMS, estima-se que por volta de 6,14 milhões de óbitos pelo mundo. No Brasil, desde o início da pandemia, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram cerca de 30 milhões de casos confirmados, com uma incidência aproximada de 14.235 casos a cada 100 mil habitantes. A mortalidade foi de 313 a cada 100 mil habitantes, com um total de 660 mil óbitos confirmados acumulados. Cerca de 80% dos casos sintomáticos apresentam sintomas leves e 20% necessitam de oxigênio e suporte ventilatório invasivo. A transmissão acontece por meio de gotículas de pessoas contaminadas inaladas através da via respiratória, podendo essa transmissão ser de forma direta ou indireta. O vírus possui tropismo pelo tecido pulmonar, que é facilitado por uma proteína de superfície viral chamada proteína S e possui um período de incubação de 5 a 6 dias. Vale lembrar que o indivíduo transmite o vírus por uma média de 7 dias. Os casos são confirmados mediante testes moleculares como PCR, testes imunológicos e pesquisas de antígeno. Casos suspeitos são todos os indivíduos que tenham tido contato com casos confirmados nos últimos 7 a 14 dias e possuem sintomas respiratórios associados, podendo ser uma síndrome gripal, que apresenta 2 ou mais sintomas como tosse, coriza, cefaleia, febre, dor de garganta e perda de olfato. Em casos graves com necessidade de intervenção, esse desconforto recebe o nome de síndrome respiratória aguda, com quadro de dispneia e desconforto respiratório grave, como sem cianoses e queda de saturação abaixo de 95%. Em relação ao quadro clínico, ele pode ser dividido entre leve, moderado e grave. Quadros leves possuem sintomas, mas sem repercussão sistêmica e desconforto respiratório associados. Quadros moderados possuem desconforto respiratórios associados e casos graves necessitam de intervenção com oxigenoterapia e intubação. O tratamento padrão, independentemente da gravidade, consiste de medidas de isolamento e monitorização dos sinais vitais. Quadros leves são utilizados antitérmicos, analgésicos e anti-inflamatórios. Quadros graves, com intervenção por meio da oxigenoterapia, intubação e uso de corticoides. As principais complicações pós-Covid incluem fibrose pulmonar e renal, alterações do humor como síndromes depressivas, mialgia, fadiga e trombose. Em relação ao medicamento ivermectina, ela faz parte da classe avermectina, um grupo de medicamentos derivados de lactona e é utilizado em infecções parasitárias como filariose, estrongiloidias e ascaridíase. Possui meia-vida de 22 a 28 horas com metabolização hepática. Em relação ao mecanismo de ação, atua através da indução dos canais de cloreto sensíveis, levando à paralisia tônica do parasita. É um fármaco que apresentou inibição in vitro do vírus SARS-CoV-2, principalmente em estágios iniciais, através da via IMP-alfata e beta-1. O estudo foi selecionado através da Cochrane Library. O título do estudo é Ivermectina na prevenção e tratamento do Covid-19. A base de dados utilizada nesse estudo foi Cochrane, World Health Organization, clinicaltrials.gov, Embase e Medline. O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia e segurança da ivermectina em comparação com nenhum tratamento, tratamento padrão, placebo ou qualquer outra forma de intervenção desde que tenha comprovação para pessoas com Covid-19. Os critérios de avaliação incluíram-se grupo de pessoas internadas, em regime ambulatorial e na prevenção de Covid. Em relação às características do estudo, trata de uma revisão sistemática com seleção de ensaios clínicos controlados randomizados, com um total de 14 estudos avaliados e selecionados, uma amostra de 1.678 participantes. A administração da ivermectina foi via oral e as doses foram classificadas de acordo com a posologia de outras enfermidades. Doses baixas foram consideradas 0,2 mg por quilo via oral em dose única e doses altas acima de 0,2 mg/quilo via oral, dose única ou com maior frequência. Em relação aos critérios de inclusão, estudos comparando ivermectina com cuidados padrões, não tratado e placebo. Os critérios de exclusão foram estudos comparando ivermectina com fármacos sem comprovação científica de eficácia. Os participantes do estudo foram maiores de 18 anos, pacientes com confirmação positiva para o vírus SARS-CoV-2 e em pacientes de alto risco de adquirir a infecção por serem expostos a casos confirmados.
Os subgrupos avaliados foram três: pessoas internadas em tratamento para SARS-CoV-2, classificado como casos moderados e graves, pessoas internadas com SARS-CoV-2, classificado como casos leves, e pessoas com alto risco de adquirir a infecção SARS-CoV-2 expostos a casos confirmados. Diante disso, a pergunta de pesquisa foi: a ivermectina melhora o prognóstico de pacientes com Covid-19? O pico do estudo foi, para a população, pacientes maiores de 18 anos com teste Covid-19 confirmados, a intervenção ivermectina e a comparação com placebo. Em relação aos desfechos de pesquisa, todos os desfechos, com exceção do clearance viral, foram avaliados para um período de 14 a 28 dias. Os desfechos analisados no estudo foram todas as causas de mortalidade, piora clínica com necessidade de ventilação invasiva, piora clínica com necessidade de oxigenoterapia com máscara ou catéter nasal, melhora clínica sem piora respiratória, eventos adversos e clearance viral. Em relação à análise de medidas para dados dicotômicos, foi utilizada a razão de risco RR em intervalo de confiança de 95%. Já para dados contínuos, foi utilizada a diferença de média e desvio padrão. Para avaliação da heterogeneidade, foi utilizado o teste do Q quadrado. O risco de viés é uma ferramenta utilizada para avaliar e representar uma possível limitação de estudo, podendo indicar erros na condução do estudo. Em relação ao risco de viés, foram avaliados domínios como geração de sequência aleatória, ocultações de intervenções pretendidas, dados de resultados incompletos, erro de mensuração dos desfechos, resultados seletivos e viés relatado na pesquisa. Em relação aos critérios GRADE, levou-se em conta o risco de viés do estudo, imprecisão de dados, evidências indiretas, probabilidade de viés da publicação e inconsistência. Já em relação ao GRADE, o grau de evidência avaliado, na maioria dos desfechos, foi classificada como baixa certeza ou muita baixa certeza. Baixa certeza indica confiança limitada do estudo. O efeito ele pode ser substancialmente diferente da estimativa. Muita baixa certeza indica pouca confiança da estimativa do efeito. O efeito verdadeiro provavelmente será substancialmente diferente da estimativa de efeito. Em relação ao subgrupo que comparou ivermectina com placebo em pacientes tratados em regime hospitalar de internação, apresentaram um grau de evidência muito baixo os desfechos de todas as mortalidades em 28 dias e piora clínica com necessidade de ventilação invasiva em 28 dias. Além disso, o risco relativo se mostrou abaixo de 1, fato esse que comprova o efeito protetivo. Entretanto, o intervalo de confiança ele acaba sendo muito longo, o que inviabiliza o resultado. Além disso, o número de estudos avaliados por desfechos foi muito baixo, apresentando-se 2 estudos para cada desfecho. Já em relação à meta-análise, apresentou heterogeneidade nos estudos, todas as causas de mortalidade em 28 dias e piora clínica com necessidade de ventilação invasiva em 28 dias. Outro desfecho avaliado foi o clearance viral em 7 dias, apresentou grau de evidência muito baixo, sendo avaliado apenas 2 estudos, e observa-se um aumento do risco relativo. Entretanto, o intervalo de confiança oscila entre 0,51 e 6,48. Em sua meta-análise, apresentou heterogeneidade para ambos os estudos. Em relação ao subgrupo que comparou o uso da ivermectina com placebo em pacientes com sintomas leves de COVID, os desfechos apresentaram em geral um grau de evidência muito baixo. Em relação ao desfecho todas as causas de mortalidade em 28 dias, o risco relativo se manteve abaixo de 1, demonstrando um efeito protetivo. Entretanto, o desvio padrão oscilando entre 0,01 e 8,05 diminuiu o grau de evidência do estudo. Além disso, foram avaliados apenas 2 estudos nesse desfecho com 422 participantes. Em relação ao desfecho de piora clínica com necessidade de ventilação invasiva, pôde-se observar um aumento do risco relativo, sendo ele 2,97. Entretanto, o desvio padrão teve uma grande oscilação entre 0,12 e 72,47. Foi avaliado apenas um estudo com 398 participantes. Já em relação ao desfecho de todas as causas de mortalidade em 28 dias, sua meta-análise não foi possível encontrar heterogeneidade. O desfecho resolução de sintomas em 14 dias apresentou um risco relativo aumentado de 0,04. O seu desvio padrão oscilou entre 0,89 e 1,21. Foi avaliado apenas um estudo com 398 amostras. Já em relação a eventos adversos em 28 dias, foi observado um risco relativo menor que 1, apresentando um efeito protetivo de 0,05. Foram avaliados 2 estudos com 422 participantes.
Em relação à meta-análise, foi possível encontrar heterogeneidade apenas nos eventos adversos em 28 dias. Já em relação ao subgrupo que utilizou a ivermectina para a prevenção do vírus SARS-CoV-2, pôde-se avaliar apenas um estudo, apresentando um grau de evidência muito baixo e não sendo possível realizar meta-análise. Em relação ao risco de viés do estudo, o que pôde-se avaliar é que 1/3 dos estudos apresentaram alto risco de viés. Além disso, houve um baixo número de participantes ou eventos ou ambos, intervalos de confiança amplos e alta incerteza dos eventos estimados. Outro problema foi que a maioria dos estudos relatou idade média abaixo de 60 anos, com uma faixa etária variando de entre 28 e 62 anos. Incluíram pessoas com muita ou pouca comorbidade. Os estudos que apresentaram alta heterogeneidade foram os estudos Ahmed, publicado em 2020, relacionado à depuração viral no 7º dia, e Moham, publicado em 2021, que comparou a ivermectina ao placebo. Em relação aos resultados, devido ao baixo grau de evidência dos desfechos, a ivermectina foi avaliada como sendo inconclusiva, com necessidade de maior amostragem e maior número de estudos. Além disso, os estudos avaliados apresentaram alto risco de viés. O fato é que o número de estudos por desfecho foi muito baixo. Apenas 1 ou 2 estudos apresentaram resultados que forneceram dados úteis à pesquisa. A ivermectina não mostrou efeito no aumento ou diminuição do principal desfecho, a mortalidade em 28 dias, nem em pacientes internados, em regime ambulatorial ou em cenário preventivo. Em relação à melhora clínica, a ivermectina pode ter ou não nenhum efeito em comparação ao placebo. Concluímos que o resultado do estudo apresentou baixo grau de evidência para o uso da ivermectina, sendo seu uso contraindicado no tratamento e prevenção do SARS-CoV-2, até a realização de mais estudos. E as bibliografias utilizadas no nosso estudo foram essas.